Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. O Política na Veia hoje que temos aqui, hoje no programa só temos eu e o Cláudio Couto. O Nassif foi dar uma volta, foi cuidar dos compromissos, mas lembrando sempre que esse programa é uma parceria da TV GGN, do Fora da Política Não Há Salvação, do Cláudio Couto e da Carta Capital. Cláudio Couto, somos nós, é nós. É nós, Sérgio, é nós, com ou sem terremoto. É isso. Eu estava contando aqui que aparentemente teve um terremoto aqui, eu fiquei sabendo só depois pelo noticiário, eu estava dormindo, porque também eu acho que acordar às 5 horas da manhã por causa do terremoto é um tanto quanto um desplante. Não permanecer dormindo, mas não aconteceu nada demais. Por falar em terremoto, nós temos aí uma espécie de terremoto na eleição paulista. O Pablo Marçal, muitas perguntas têm sido feitas desde essa ascensão, assim, vamos dizer assim, meteórica do Couto nas pesquisas eleitorais. Em algumas ele já aparece empatado, embolado com o Boulos e com o Ricardo Nunes, em outras ele aparece em terceiro, mais em ascensão. Todas as pesquisas têm mostrado esse avanço do Pablo Marçal. Então, tem muitas perguntas. Uma delas é: alguém vai ser capaz de deter o Pablo Marçal? Será a justiça eleitoral? Será o fogo não tão amigo na extrema-direita? Será outro fenômeno? O Pablo Marçal caminha e tende a ficar com o espólio do Bolsonaro. A gente tem visto aí, houve uma reação inicial da família do clã Bolsonaro, uma tentativa de responder, de dizer que essa cadeira é nossa, esse espaço é nosso, e nos últimos dias teve um recuo, há relatos na mídia de que a recepção dos eleitores de extrema-direita com o comportamento dos Bolsonaros foi muito ruim. Então, portanto, eles deram uma parada, vão repensar em como reagir ao Pablo Marçal, que nesse momento desempenha o mesmo papel que o Bolsonaro desempenhou, ou se veste com o mesmo figurino que o Bolsonaro se vestiu na eleição de 2018, com a ideia de que ele é um outsider, alguém fora da política, é alguém para criticar e para mudar tudo que está aí, incluindo a família Bolsonaro, que está aí, né? Já não é de hoje, já é parte do sistema. Então, esses são pontos que a gente vai discutir hoje, e eu acho que tem também outra discussão em relação ao Pablo Marçal. Ele tem dado, ontem ele deu uma entrevista na Globo News, e obviamente além de dizer que vai criar 2 milhões de empregos, e aí a gente já descobriu que nessa eleição, como tem acontecido em outras eleições também, que plano, promessa de governo vale um tostão furado, uma nota de 3, então promete qualquer coisa, que vai criar um cinturão de empresas em São Paulo para criar 2 milhões de empregos, que vai criar escola em tempo integral, mas as duas coisas mais importantes que ele disse é que a direita não tem dono e que na eleição vale tudo. Então, esse é o grande dilema. Eu começo aqui nessa conversa com o Cláudio Couto, perguntando isso. Cláudio Couto, também, antes, queria me referir, obviamente, sempre a gente cita aqui com muito prazer, porque nós somos leitores cativos, e sempre estamos iluminados pelo Joel Pinheiro da Fonseca, que ele diz que o Marçal tem que ser detido na urna e não na justiça, como se a quantidade de crimes que ele está cometendo nesse início de campanha não fosse suficiente para refá-lo do jogo eleitoral. Quer dizer, então vai ser o vale tudo mesmo? Nós estamos estabelecendo essa nova regra, porque é de se pensar, então, o que está acontecendo. Ele é parte desse tsunami que tem varrido a política nos últimos anos, essa coisa que engloba, assim, destrói tudo, que torna tudo uma aberração, que assim, não sobra nada. Então, assim, as instituições assistem, se é que elas estão aí firmes, elas assistem impassíveis ou incapazes de lidar com esse fenômeno. Ele vai destruindo tudo, vai destruir não só as regras de civilidade, mas as regras básicas da competição política, destrói também a capacidade de reação, embrutece o eleitorado, e tem que saber se é isso mesmo, se vale tudo numa eleição. Eu começo, então, Cláudio Couto, vale tudo? É o caso de manter, deixar o Pablo Marçal nessa disputa, mesmo se ficarem comprovados
os crimes cometidos contra o processo eleitoral e as regras eleitorais? Olha, Sérgio, eu vou pegar um pouco esse gancho aí que você trouxe, né, dessa declaração do Joel Fonseca, né? Porque, veja, achar que a gente vai resolver na urna um problema de um sujeito que comete crimes eleitorais em série é como a gente achar que o mercado vai resolver o problema do crime organizado, né? Então, não precisa de justiça, não precisa de investigação policial, não precisa de nada. Porque, enfim, a atividade criminosa é só mais uma atividade econômica e aí a livre competição de mercado resolve. Me parece o mesmo tipo de argumento aplicado ao processo eleitoral. É disso que se trata. E é, para dizer o mínimo, ingênuo, né? Não dá para levar a sério isso. Se o sujeito é um criminoso, eu não estou nem falando fora da esfera eleitoral, porque há evidências aí muito grandes de que ele também é um cometedor de crimes fora da esfera eleitoral, inclusive por todas as conexões que ele tem. Aliás, vamos lá, ele não só há evidências, há uma condenação judicial, né? Ele é um sujeito que foi condenado por estelionato, em boa medida, né? Por furto, né? Por assalto a banco, mas por meio da aplicação de golpes, e ele ali elaborava toda a parte, vamos dizer, informática desse processo. Ele é com sentença transitada em julgado, ele só não cumpriu a pena porque ficou recorrendo do cumprimento da pena e a coisa acabou prescrevendo, e aí ele não cumpriu a pena por causa disso, ou seja, teve ali um benefício. Aliás, né, a gente tem visto aí esses dias uma sequência de vídeos da candidata também à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, que são vídeos em que ela mostra todas as conexões, inclusive ela faz uma brincadeira ali, né, ela emula vídeos que o próprio Pablo Marçal produziu para criticá-lo, né, e para apontar essas vinculações que ele tem com o crime organizado. E um ponto que ela levanta é, poxa, nessa época ele ainda não era empresário rico que virou, né? Como é que ele pagou bons advogados para conseguir procrastinar por tanto tempo o cumprimento da pena? Que eu acho que é uma das perguntas que a gente poderia fazer. Mas vamos voltar à esfera estritamente eleitoral. Veja, chamou muita atenção, antes ainda do início oficial da eleição se dar, quando ele começou a pagar a outros influenciadores digitais para replicar os seus vídeos por meio de cortes, né? Por meio daquela coisa ali de premiar os que fossem mais bem-sucedidos e tudo mais. Eu lembro quando eu vi isso na época, eu falei, poxa, mas isso aqui não pode. Primeiro porque sequer a campanha começou, então ele já estaria fazendo campanha antecipada. Esse seria o primeiro e o menos grave dos problemas. Mas o outro, ele está cometendo um crime eleitoral porque ele está produzindo impulsionamento, uma coisa que é claramente, expressamente proibida na legislação eleitoral. Então, me parece que nesse caso, inclusive, a Justiça Eleitoral agiu muito bem, porque colocou todas essas contas, veja, para as quais ele conseguiu uma ampliação de seguidores por meio do impulsionamento pago, colocá-las fora do processo eleitoral. Isso não é censura, isso é garantir equiparação de armas, é garantir que os vários candidatos tenham condições iguais de concorrer. Porque aí ninguém proibiu, ele pode abrir outras contas, abriu outras contas, né, e já está ali, inclusive, com vários seguidores. Parece que numa delas ali já tem 2 milhões de seguidores. Algo que também, né, no segundo vídeo que a Tabata Amaral fez, ela diz que iria revelar aí como é que ele conseguiu ampliar tão rapidamente, que haveria algum tipo, provavelmente, é isso que está implícito na fala dela, algum tipo de maracutaia. Aí também, para usar uma expressão que faz tempo que eu não escuto. Sim. Mas, enfim, além desses problemas todos, né, a gente tem a questão propriamente política, né? E aí qual que é a questão propriamente política? É que o Pablo Marçal, né, ele tem causado aí todo esse furor, né, oriçando a família Bolsonaro em particular, porque, veja, me parece que ele entrou nesse campo da extrema-direita não apenas como alguém que está competindo por votos com os Bolsonaro numa circunstância particular. Como era, por exemplo, só para a gente deixar claro do que se trata, aquela posição que o Dória teve lá atrás, né, quando o Bolsonaro começou a perceber no Dória um possível competidor, um adversário na eleição presidencial subsequente, né, ou quando ele viu também no Witzel alguém que poderia competir com ele na eleição presidencial. O Marçal me parece que é um caso um pouco mais sério nos sentimentos dos bolsonaristas. Por que é um caso mais sério? Porque eles não estão vendo o Marçal só como um competidor, eles estão vendo o Marçal como um candidato a substituto do Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível, mas nem essa só a questão, não é só que ele está inelegível. E aí ele seria um substituto na extrema-direita como candidato presidencial. Ele é um substituto no sentido de eventualmente se colocar como uma espécie de líder
da extrema-direita, inclusive no que se refere à obtenção de apoio na sociedade, né, junto a essa base social que a extrema-direita conseguiu arregimentar, que se tornou bolsonarista nos últimos anos, mas que pode eventualmente ir para outro lado. Há uma circunstância também na eleição paulistana que torna isso ainda mais interessante, que é o seguinte: o Bolsonaro, levado pelo seu presidente de partido, Valdemar Costa Neto, está apoiando a candidatura do Nunes, né? E ao apoiar a candidatura do Nunes, ele apoia um sujeito que fica ali disfarçando, tal, que não é bem bolsonarista, que é o Bolsonaro na campanha, mas não mostra, né? E aí se tenta se vender como um político de centro, embora a gente saiba que tem ali um passado do Nunes defendendo escola sem partido, coisas desse gênero, ainda como vereador, ou seja, é o sujeito que também suspendeu o serviço de aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, que era o hospital de referência para a realização de aborto em caso de estupro, em caso de perigo para a vida da mulher, em caso de feto anencéfalo, todas as circunstâncias que a legislação prevê. Ele interrompeu esse serviço ali. Então, o Nunes não é esse político de centro, ele é também um político de direita radical, para dizer o mínimo. Mas ele tem se vendido como um político centrista. Até montou ali um governo, né, com alguns elementos que poderiam conferir ao seu governo uma cara mais centrista. A própria Marta Suplicy, que foi secretária dele, que agora é a vice do Boulos, né, que estava ali dando um colorido um pouco mais progressista ao governo. A outra candidata lá, a outra que foi candidata a prefeita, que é a secretária Soninha Francini, tenta dar um colorido ali numa certa diversidade e tal, mas quando você pega, né, as coisas essenciais da gestão, estamos falando de uma gestão, enfim, de direita, né, de um político que tem um passado, inclusive, de uma direita radical, que tem essa medida na área da saúde que me parece muito emblemática do tipo de política que ele persegue, e que também, veja, é o Bolsonaro ao seu lado e em nenhum momento hesitou em ter o Bolsonaro ao seu lado, e tem um vice que é um bolsonarista radicalíssimo, né? O ex-presidente do CEAGESP, é um coronel da PM, é um sujeito conhecido pela truculência, né? Como é o bolsonarista de boa cepa, vamos dizer assim, é sempre truculento. Então, o Pablo Marçal, diante dessa cara ali de um político que não seria o político do figurino próprio do bolsonarismo, ele encontrou um espaço para crescer junto a esse eleitorado bolsonarista de São Paulo. E chegando, né? Chegou produzindo furor na campanha, com um discurso muito agressivo, com uma postura belicosa, grosseira, inclusive, né? Sem qualquer tipo de conteúdo mais substantivo sobre as políticas da cidade, simplesmente querendo desqualificar os seus adversários, falando palavrão em debate, coisa desse tipo, e aí deixou o eleitorado de extrema-direita, que era o eleitorado bolsonarista nessa São Paulo, excitado, né? E aí esse eleitorado falou, poxa, temos aí alguém que pode também, né, cumprir esse papel que o Bolsonaro cumpriu. E aí é que o bolsonarismo se apavorou, né? Ele, que inclusive pleiteava, de certa maneira, ser o candidato realmente apoiado pelo Bolsonaro, talvez de alguma forma levando a chamada cristianização da candidatura do Nunes, né? Quando o candidato é abandonado pelo seu partido, pelos seus correligionários, e resolve apoiar outro, ele talvez esperasse algo assim, mas talvez isso não tenha sido possível porque os bolsonaristas ali do núcleo, né, o Bolsonaro e filhos, principalmente, perceberam que não era só alguém, vamos dizer, mais próximo deles que eles poderiam apoiar, era uma ameaça. Isso que eu já falei, é mais um candidato a substituto do que um mero competidor, ou eventualmente, porque eles eventualmente prefeririam, alguém do seu séquito, né? E a gente já sabe que no passado o Bolsonaro e os seus filhos também já jogaram ao mar alguns que eles consideraram que deixaram de ser leais o suficiente ou que deixaram de ser úteis, né? Fizeram isso com a Joyce Hasselmann, fizeram isso com Alexandre Frota, fizeram isso com o general Santos Cruz, fizeram isso com Gustavo Bebiano. A gente pode aqui contar vários desses casos, com Weintraub, né, aquele ex-ministro da Educação patético lá que nós tivemos. Todos esses foram sendo jogados ao mar. Só que esses, vejam, eram realmente da arraia miúda, né, do bolsonarismo. Esse cara está tentando ocupar esse espaço. Então, é outra coisa, embora ele esperasse, né, esse apoio. Então, veja que interessante, né? A gente tem um aspecto aqui. A cidade de São Paulo com 2 candidatos bolsonaristas, né? Um é o candidato bolsonarista envergonhado, que é o Nunes. O outro é o candidato bolsonarista não correspondido, que
que é o Marçal. Só que os dois, na verdade, têm pesos diferentes na campanha. Um, claro, o prefeito tem a máquina, mas o outro ameaça ocupar esse espaço. E acho que é daí que vem todo o destaque que ele acabou ganhando, né? Inclusive chamando a atenção para muito além da eleição na cidade de São Paulo. Esse é o ponto, né? Ele, de alguma forma, conseguiu gerar um elemento de nacionalização na disputa, não porque ele trouxe exatamente a polarização, petismo, bolsonarismo do campo nacional para a disputa em São Paulo, mas porque ele se tornou já na eleição municipal um personagem de projeção nacional. E isso é um dado muito interessante das pesquisas e muito preocupante, tendo em vista o perfil desse sujeito, que não bastasse ser um extremista de direita, tudo vem indicando, é muito provável que tenha vínculos com o PCC, né, com a criminalidade organizada. A gente está recebendo aqui várias mensagens. O Rafael Silva: está começando a surgir a nova era, o massalismo. A Lúcia Oliveira: fora ladrão de joias e fora ladrão de banco. Humberto Correia: ele subiu mesmo? Que coisa, hein, São Paulo? São Paulo elegeu o Estado, né? Mas a cidade de São Paulo também, de certa forma, elegeu um carioca que nunca tinha morado na cidade. Elegeu o Marçal, não será assim também grande coisa. Além do que São Paulo está acostumado a fazer, né? As pessoas têm uma certa visão, um tanto quanto equivocada de São Paulo, que se tornou nos últimos anos uma espécie da vanguarda do atraso do Brasil. O Carlos Almeida faz uma pergunta: o que vocês acharam das respostas da Tabata ao Marçal e da passividade do Boulos? Eu só queria comentar sobre a Tabata. Eu acho que a Tabata provavelmente tem uma posição que é mais confortável, ou assim, que facilita esse tipo de ação, porque ela é também uma certa kamikaze nessa história, porque ela não tem muito menos a perder do que quem está na frente. O Ricardo Nunes tem um problema sério de não saber como lidar com esse fenômeno até agora. Ele vai ter que se tornar mais bolsonarista do que o Marçal, ou mais marçalista do que o Marçal, e isso é um problema para a campanha dele. O Boulos está correndo numa raia, e a ideia na equipe do Boulos, na coordenação de campanha do Boulos, é que o Marçal, por enquanto, é um problema do Ricardo Nunes. E até um ponto que a gente vai discutir depois aqui é o que seria mais confortável para o Boulos no segundo turno: enfrentar o Pablo Marçal ou enfrentar o Ricardo Nunes. Esse é um dos temas que a gente vai tratar aqui. Mas no caso da Tabata, ela ficou para trás, como o da Atena, está se tornando uma figura, e não quer se tornar uma figura secundária nessa eleição, pensando no fenômeno, por exemplo, que foi em 2018, quando o Bolsonaro começou a crescer, e aí você tinha todos aqueles candidatos da terceira via que desapareceram, né? Alckmin com 3%, a própria Marina beirando a insignificância. Ela não quer repetir esse fenômeno, que ela quer ter alguma projeção nessa campanha, até para se tornar também, no segundo turno, uma figura importante, uma eleitora importante, um cabo eleitoral importante. Isso tem muito a ver com a estratégia da Tabata, mas temos que admitir que ela tem sido certeira, tem sido corajosa, tem sido até muito prática. Assim. Eu tenho achado as propagandas dela muito bem feitas, muito no ponto, e eu queria ouvir, obviamente, o Cláudio Couto sobre isso. E quanto ao Boulos, eu acho que tem um pouco essa estratégia, que eu não sei até quando dura. A ideia de que, neste momento, o Pablo Marçal é mais um problema da briga de foice na extrema-direita ou à direita do que um problema para ele, neste momento. Obviamente, se o Pablo Marçal se descolar demais e abrir uma vantagem, passa a ser um problema para o Boulos no segundo turno. Mas esse é um dos pontos que a gente vai tratar aqui. Mas começando por esse, Cláudio Couto. Propaganda da Tabata, a estratégia do Boulos. Eu primeiro concordo com você. Eu acho que realmente para a Tabata é muito interessante estabelecer essa polarização com o Marçal, porque ela está atrás nas pesquisas e para ela é uma forma de se projetar. Ou seja, a gente está aqui falando da Tabata, houve muita repercussão desses vídeos que ela produziu na imprensa de um modo geral, ou seja, ela conseguiu sair daquela condição de relativo anonimato que ela vivia. Ela ainda, dentre os candidatos aí, digamos, dos partidos principais, e mais o Marçal, que não é de um partido principal, mas se tornou um candidato importante pelas circunstâncias todas dessa disputa, ela era a candidata menos conhecida. E ela começa a se dar a conhecer. Também acaba tendo uma outra serventia, que é mostrar uma certa firmeza, até uma certa agressividade,
que pode ser interessante para, de alguma forma, contrabalançar aquela imagem que algumas pessoas poderiam ter dela, daquela moça jovem demais, com aquela cara de menininha que ela tem e tudo mais, e aí, de alguma forma, diminuir a sua capacidade de ser levada a sério, né? Veja que o Marçal explorou isso quando, no debate, se referiu a ela como uma adolescente, né? Ela é uma mulher de 30 anos, não é uma adolescente, pode ter até babyface, vamos dizer assim, mas ela precisa, talvez por isso mesmo, ter essa postura mais agressiva, porque ela, de alguma forma, desfaz essa imagem. Então, o Marçal acaba sendo um pouco uma escada para ela. Acho que para ela é uma estratégia muito útil. No que se refere ao Boulos, eu vou até mencionar aqui um comentário que o Flávio Garcia da Silveira colocou aqui no chat do Fora da Política na Salvação, que é o seguinte, eu achei muito bom. Ele dizia aqui, né, e claro que ele está fazendo alusão àquela cena, né, do Marçal brandindo ali a carteira de trabalho para o Boulos como se fosse uma bíblia para exorcizar o Boulos, supostamente porque o Boulos não gostaria de trabalhar. Essa é um pouco a ideia. E o que ele fala? Olha, o Boulos deveria, num próximo debate, apresentar uma algema ao lamaçal. Chamou o Marçal de lamaçal. E eu acho que realmente a ideia não seria ruim, não. Ou o Código Penal, né? Também, já que é o livro, né? Você mostra o Código Penal e aí, olha só, o Código Penal aqui. Isso pode servir também como um elemento para exorcizar o Marçal, né? Deixa eu só fazer um comentário antes de eu devolver para você. Assim, é tão impressionante que agora estelionatário virou profissão. Quer dizer, o sujeito diz que o Boulos não trabalha, ele pensa o quê? Não, enganar as pessoas me toma muito tempo. Eu trabalho 14, 16 horas por dia para enganar as pessoas. Sou um inclusive dando golpe em velhinho, né? Dando golpe em aposentado. Não, isso é surreal. Veja o nível do candidato que a gente tem. Mas eu concordo que para você, com você, melhor dizendo, com o que você disse, que para o Boulos não faz muito sentido ficar ali numa baita polarização com o Marçal. Embora se o Marçal cresce, um pouco como para a Tabata, serve como escada, mas levando em conta que ela está mais atrás e para ela uma forma de ganhar visibilidade, o Boulos não precisa exatamente dessa visibilidade, mas a depender de como ele faz o contraponto com o Marçal, isso pode beneficiar ele de uma maneira, dele aparecer como um candidato de perfil democrático, moderado, que é uma coisa que pode ser importante para desanuviar uma certa rejeição que parte do eleitorado paulistano tem sobre ele, né, ou em relação a ele, por achá-lo excessivamente radical. Então, o Marçal, com todo o seu radicalismo, o Boulos aparecendo ali como a pessoa sensata, pode ser um elemento importante para ele. Assim como para a Tabata é importante mostrar uma certa assertividade maior do que se imaginaria que ela pudesse ter, para o Boulos pode ser um momento para ele acabar mostrando uma certa moderação e uma sensatez. Me parece que ele não conseguiu fazer isso no primeiro momento e caiu na pilha, né, do Marçal, quando ele diz até, explicando a sua resposta, que não tem sangue de barata e tudo mais, né, aquela situação dele tentando pegar a carteira de trabalho da mão do Marçal, isso, enfim, não foi uma boa reação. Acho que ele poderia justamente ali sair um pouco pela tangente, né, ironizar aquilo, dar risada da situação, mas ele ficou realmente... É claro que tem um outro elemento aí, que eu acho importante, que são as acusações que o Marçal faz a ele, de uso de drogas, né? E isso é muito sério. A coisa da carteira de trabalho é uma blague, a gente poderia dizer. Mas a acusação de uso de drogas é uma acusação grave, né? E nisso eu acho que aí o Boulos tem toda a razão para estar irritado, evidentemente, e se sentir indignado com esse tipo de coisa. Logo o Marçal, com ligação aí com gente do PCC que trocava carro por cocaína, então veja que é o cachorro sendo abanado pelo rabo, né? É uma situação realmente maluca, essa que se produz. Mas acho que, de qualquer maneira, o Marçal atingiu um objetivo, que era esse de tirar o Boulos do sério. Né? Agora, eu acho que é para isso judicial, né? Desculpa. Não, assim, é que eu tenho dificuldade também. Eu entendo o raciocínio e a defesa, mas eu tento me colocar também no lugar, no calor de uma discussão como essa. Quer dizer, é uma coisa muito assintosa. Você está no meio do debate. Sim. O sujeito esfrega uma carteira de trabalho na sua cara, quer dizer, é basicamente dando um tapa, assim, como reagir? Claro. Se você é pego de surpresa numa situação como essa, mesmo por mais que você se prepare, a capacidade do sujeito de não ter limites também desconcerta, é complicado. Claro, não, eu concordo com você, eu concordo, eu não estou, veja, dizendo que seria... inesperado que o Boulos, de repente, não soubesse como reagir ali. Mas agora, digamos,
já se sabe melhor como é que o Marçal vai se comportar nessas situações, né? E a não ida ao debate, pura e simples, eu não sei se ela pode ter sido uma boa estratégia no momento, né? Quando, inclusive, gerou, por exemplo, uma menor capacidade do Marçal de replicar cortes e tudo mais, né? Isso teve uma mensuração ali feita na internet, isso foi mostrado. Mas, digamos, isso já passou, né? Ele continua sendo assunto e talvez fazer o, de fato, contraponto com ele, tendo essa postura de sensatez, seja uma estratégia melhor, desconstruir o Marçal nos próprios debates. Senão ele vai reinar sozinho nas redes, sem ter qualquer possibilidade de ser contraditado. Né? Aí chegamos nesse ponto. O que é melhor para o Boulos? Ir para o segundo turno com o Marçal ou com o Nunes? Eu acho que seria, pensando pura e simplesmente do ponto de vista eleitoral, ir com o Marçal. Né? Porque o Nunes ele consegue avançar sobre esse eleitorado mais centrista e traz com ele o eleitorado da direita. Então ele consegue ter uma penetração eleitoral grande. O Marçal tem um eleitorado da extrema direita e certos incautos aí que ele vai pegando com o seu discurso da prosperidade. E o Boulos pode justamente, ao polarizar com uma figura como o Marçal, ter uma situação, vamos colocar assim, um pouco parecida com aquela que o Lula teve na eleição presidencial de 2022. Né, de diante do extremismo do Bolsonaro, ser percebido até por eleitores que a princípio não votariam nele, como a saída democrática, como a saída sensata para o país. E eu acho que o Boulos pode, de alguma forma, ter essa mesma performance em São Paulo. E aí, claro, não seria com o Nunes, apesar dele ser o candidato oficial do Bolsonaro, né, o bolsonarista envergonhado, mas seria com o Marçal, que tem mais o figurino radical, extremista do Bolsonaro, né, e permite ao Boulos fazer esse tipo de contraposição. Você acha que pensando no eleitorado da Tabata e do Datena, na situação que está se desenhando essa eleição, tenderia naturalmente a ir para o Boulos e para o Boulos ou não? Ou isso está em aberto e poderia até migrar para o Marçal? Eu acho que o do Datena talvez uma parte. Né? O do Datena acho que uma parte. Eu acho que o eleitorado da Tabata é muito menos provável, né, que vá para o Marçal por conta desse perfil justamente que ela está tentando explorar, né, de uma pessoa com preparação técnica, sensata, do campo progressista mais moderado que o do Boulos, mas ainda assim dentro desse espaço. Eu não vejo muito como o eleitorado da Tabata possa ser absorvido, pelo menos massivamente. Claro que um outro eleitor sempre vai, né? Mas como o grosso do eleitorado que hoje ela tem, que é muito pequeno nesse momento, possa ir para o Marçal. Eu acho que a tendência, numa eventual polarização como essa, seria ir para o Boulos. E até mesmo, a depender das circunstâncias, de uma boa parte desse eleitorado do Nunes. Se o Nunes não for ao segundo turno, for o Marçal contra o Boulos, essa é uma possibilidade, né, de o Boulos acabar pegando uma parcela desse eleitorado do Nunes que não quer um candidato enlouquecido na cidade de São Paulo. Né, e aí poderia ter no Boulos uma alternativa. Eu também falar um pouco das tais instituições, eu mencionei isso um pouco no início do programa. Vamos pensar isso, a Justiça Eleitoral que tinha mandado suspender propagandas, anúncios eleitorais do Marçal, voltou atrás, deu uma segurada nisso e fez um despacho dizendo sobre as prováveis acusações contra o Boulos. Nós temos a mídia fazendo e organizando esses debates sem colocar nenhum tipo de restrição a esse tipo de comportamento, indo muito além do que já se aceitou em debates anteriores. Não é que eu estou falando aqui que se manteve o padrão e o Marçal então extrapola isso. Não, em debates anteriores e do passado, esse tipo de comportamento não era aceitável. E, no entanto, agora isso se transformou em uma coisa normal. Temos aí essa entrevista ontem do Boulos no Roda Viva, onde as perguntas são feitas ainda perguntas sobre a Venezuela, como se a eleição na Venezuela fosse decisiva, ter alguma influência sobre a administração, a eleição paulista. Então, Cláudio Couto, é o que eu tinha falado no início, isso tudo me parece um grande, assim, é como se uma barragem tivesse estourado e levou tudo na enchente, quer dizer, não sobra nada, quer dizer, qualquer mínimo
mínima regra, qualquer fronteira que existia ontem, seja antigamente, seja no comportamento do eleitorado, seja no comportamento das instituições, seja no comportamento dos próprios partidos políticos, isso acabou, isso virou tudo uma espécie de pantomima, nós fazendo aqui parte de uma história onde a gente brinca que as regras valem, que nós estamos dentro de um sistema civilizado, mas onde não é nada, na verdade é um pega para capar, é uma terra sem lei. E aí é o seguinte, você só vai deteriorando o processo, né? O que as redes sociais também só estão piorando. A gente vai publicar, por exemplo, a gente tem feito uma parceria com o Observatório das Eleições, que voltou a atuar nessa eleição, acompanhando de perto. São vários professores da UFMG, das Universidades do Rio de Janeiro, das Universidades Paulistas, que se unem e fazem textos sobre, e análise sobre o processo eleitoral. Vou publicar um texto do Oswaldo Amaral, da Unicamp, onde ele diz que o Marçal é um de tantos candidatos que vão continuar aparecendo, justamente por essa mudança profunda que a gente teve, não só na forma como o eleitorado tem acesso às informações ou às mentiras, e da incapacidade também do sistema de lidar com essa nova realidade. Então, fiz aqui esse preâmbulo, mas queria, obviamente, ouvi-lo também sobre esse problema. Quer dizer, a gente teve, em 2018, era a Rosa Weber, presidente do TSE, e a gente viu o que aconteceu pela pusilanimidade do TSE, o festival de mentiras e fake news que alimentou a campanha de Bolsonaro, inclusive com denúncias de milhões despejados por empresários para alimentar essa rede de mentiras. Depois, em 2022, nós tivemos o TSE sob o comando do Alexandre de Moraes, que é tão criticado, mas que conseguiu conter, em alguma medida, esse fenômeno, e agora, nessa eleição, novamente, está, de novo, o vale tudo, porque não tem quem interfira. Não tem uma instância capaz de dizer isso, não pode, e está na hora de parar com isso, embora esteja agora o TSE vai analisar algumas das denúncias com o Pablo Marçal, na esperança de que o tribunal seja ágil o suficiente para conter isso aí. Não vamos chamar de excesso. O que está acontecendo são crimes contra as regras e o processo eleitoral, crime contra o sistema eleitoral e contra a democracia, no entanto, no fundo. Não, acho que você está coberto de razão. É isso mesmo. Acho que essa fronteira do que se tornou permissível, né, ela se expandiu demais por causa da própria experiência do bolsonarismo, né? A gente, claro, tem que fazer também uma reconstrução histórica. O Bolsonaro é um sujeito que, ao longo dos seus 28 anos como deputado, mais os 2 lá como vereador no Rio de Janeiro, 30 anos, portanto, de carreira política parlamentar, ele se notabilizou por aquelas declarações ultrajantes, né, por desafiar não só o bom senso, desafiar a ética, desafiar o mínimo de civilidade, quando não cometendo crimes, né? O caso que envolveu o ataque que ele fez verbal à Maria do Rosário, inclusive ameaçando agredi-la, né? É bom lembrar que isso também estava presente ali, acabou na justiça, inclusive com condenação dele. Mas fora isso, né, e foi muito tardiamente que isso aconteceu, a gente viu que o Bolsonaro conseguiu passar esses 30 anos como deputado ali incólume, né? E sempre que ele transgredia muito claramente alguma regra, ele voltava atrás, falava, não, desculpa, não sei o que, tal, para logo depois avançar de novo, né? E cinicamente, né? E isso foi criando o personagem que se notabilizou, que se tornou, por isso, o mito, né? Como o seu séquito o chama. Né? Por que ele é um mito? Porque é o sujeito que tinha comportamento que ninguém razoável teria condição de ter. É isso que o tornou mito. E é isso que o projetou como candidato antissistema, né, se vendendo como outsider, sem ser propriamente um outsider, porque um sujeito que é deputado e vereador, né, ocupa mandatos seletivos por 30 anos em sequência, que elegeu os 3 filhos adultos para cargos também. Tem uma empresa, né, um empreendimento político familiar. Esse cara não é outsider. Ele sempre foi um marginal. Né, um marginal porque ele sempre teve ali à margem, na periferia do processo de decisão política no Congresso. Nunca teve lugar na mesa diretora, presidiu comissão né, temática da Câmara, nunca relatou projeto importante, nunca fez parte, né, da própria mesa diretora, nunca foi candidato 3 vezes, né,
a presidente da Câmara, teve 1% dos votos quando você saiu melhor, nunca foi líder do seu partido. Ou seja, era um marginal mesmo, né? Era um marginal. Só que isso foi, vamos dizer, traduzido, né, e vendido para o eleitorado na eleição de 2018 como equivalente de outsider, tanto que muita gente o chamava de outsider, mas não era, né? E funcionou ali, né? Agora, o que o tornou essa figura conhecida, e mesmo ajudou a vender essa imagem de outsider, era esse comportamento absurdo, que nunca foi punido. Ele é um sujeito que deveria ter sido cassado pela Câmara por falta de decoro parlamentar. Para que existe a figura do decoro parlamentar, se não para se aplicar a situações como essas que reiteradamente o Bolsonaro produziu? É para isso que serve a ideia do decoro parlamentar. Então, veja, a gente foi expandindo a margem dessa tolerância. E aí o que acabou acontecendo é que foi se criando espaço para figuras desse naipe, como o Marçal, aparecerem na cena política e se beneficiarem dessa permissividade, né? Porque, veja, pronunciar calúnias contra concorrentes é crime. E a gente viu há poucos dias que, apesar de uma decisão favorável ao Boulos de tirar vídeos da internet, vídeos do Marçal, acusando o Boulos de ser usuário de cocaína, logo depois você teve um recurso e um desembargador falou, não, isso aí não tem problema nenhum, não sei por que estão achando que isso prejudica o outro. É, no mínimo, né, uma postura estranha essa do desembargador, né? Talvez simpatize com o Marçal e tenha decidido por causa disso, não sei, né? Mas é o que parece, né? Porque é uma decisão tão escalafobética, para usar a expressão dos juristas, teratológica, que não dá para imaginar algo assim. Então, a justiça leniente estimula esse tipo de comportamento que não é só transgressivo, é criminoso mesmo, né? Então é preciso, claro, mais assertividade. Acho que nesse sentido a Justiça Eleitoral agiu muito bem ao banir durante todo o processo eleitoral essas contas que criminosamente estavam sendo usadas na campanha, mas contas que foram não só monetizadas, né? Elas foram povoadas de seguidores pelo Marçal por meio de impulsionamento pago. E claro que isso, a gente sabe, não sendo permitido, tinha mais é que gerar essa coisa, e aí, claro, ele se vitimiza, fala que é objeto de censura. Se fosse censura, ele não teria sido autorizado a criar novas contas, desde que não impulsionadas, desde que orgânicas, né? Mas conseguiu vender essa imagem. Então, vamos ver, né, ao longo desse processo, quanto a Justiça Eleitoral vai ser efetivamente ativa, efetiva nesse tipo de ação. Essa primeira demonstração, não a do desembargador que mandou ficar na internet todo aquele tipo de acusação absurda ao Boulos, mas essa decisão de tirar as contas do Marçal me parece que vai no caminho correto. A questão é ver se essa vai ser a tônica ou se isso foi uma exceção, né? Eu queria também citar uma outra reportagem que a gente vai publicar na edição impressa dessa semana, do Observer, uma análise muito interessante, que tem a ver, não tem a ver com as eleições dos Estados Unidos, mas não, que se propaga pelo mundo. O que esse texto está apontando é que as plataformas sociais, as redes sociais, ao contrário do que tinha acontecido durante a eleição passada nos Estados Unidos, conseguiram reverter um sentimento de que elas eram obrigadas a conter a desinformação e a mentira, e conseguiram vencer a ideia de que tudo está acontecendo é censura. Aliás, o Zuckerberg hoje acusa o Biden de tentar censurar o Facebook durante a fase final ali da pandemia. E o que elas fizeram foi desmontar ou reduzir a tamanhos ínfimos e irrelevantes os departamentos que elas foram obrigadas a montar por toda a pressão que tinham para conter, fazer o filtro da desinformação e das calúnias, das mentiras e também dos crimes cometidos via plataformas digitais. Lembrando que, por exemplo, nessa semana, na verdade, de domingo para segunda-feira, o fundador, o criador do Telegram, foi preso na França justamente sob a acusação de que o Telegram estimula ou permite ou não inibe vários crimes, inclusive tráfico de droga, bullying, cyberbullying, tráfico de pessoas, assédio sexual. Ele está preso na França nesse momento. Pode ser que todos os motivos sejam esses, pode ter alguma discussão geopolítica, mas houve uma reação na França ao que as plataformas digitais se transformaram. É a máquina onde o Pablo Marçal se criou, né, se fez, se transformou nesse processo. É um problema que continua aí também de pé, que o Brasil tem tentado, a Europa conseguiu avançar
com 2 leis nesse campo, e o Brasil até agora não consegue sair e fazer avançar uma lei de controle ou de responsabilização das plataformas digitais pelos conteúdos que produzem. A gente teve essa ameaça, quer dizer, o X, por exemplo, o Elon Musk fechou seu escritório no Brasil, acusando o Alexandre de Moraes de censura, e na Câmara há um entrave, toda uma campanha liderada pelo Arthur Lira para impedir que e pelos bolsonaristas, obviamente, pela extrema-direita, para impedir que haja algum tipo de regulação das redes sociais. E aí continua produzindo essas figuras como o Marçal, e continuar produzindo se em algum momento a gente não tiver algum tipo de regulação, de responsabilização dessas redes sociais, que elas não acreditam que elas são apenas um espaço livre para manifestação, qualquer manifestação, mas que elas são responsáveis. Porque, como alguém disse, as redes sociais, ao contrário do que elas dizem, elas não são um espaço livre. Elas são totalmente controladas. Ou você consegue publicar alguma coisa fora vamos dizer assim, da arquitetura do desenho das redes sociais. Você consegue fazer alguma coisa diferente? Você submete ou não ao algoritmo que é ditado e desenhado pelas redes sociais, então não é exatamente um ambiente livre. Não é como sair na rua e gritar alguma coisa, embora na rua também tenha as suas restrições, a polícia e outras coisas. É um ambiente controlado. Outro dia eu usei até uma imagem discutindo esse assunto, né? Que era a seguinte, né? Essa ideia de que é um espaço público para discussão, né? É mais ou menos como você dizer o seguinte, né? Bem, em vez de eu ir passear num parque, eu vou passear no shopping e achar que você está indo passear no espaço público. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Não, ótimo, Carlos. É basicamente isso. Acho que é perfeita essa ideia. Bem, estamos aqui podendo falar desse assunto novamente, mas eu queria outros assuntos aí, que esse dia. A gente tem aí o Lula ontem insistiu novamente na ideia de propor ao Maduro que convocasse novas eleições. O tribunal lá então, admitiu, ou na verdade confirmou, vamos dizer assim, a eleição do Maduro. O candidato de oposição, Gonzalez, tem sido chamado a depor no Ministério Público, não apareceu na primeira vez, foi convocado novamente. A gente sabe que isso também é um grande risco de que ele venha a ser preso, caso ele não obedeça, mas continua, entre essa semana, apesar da decisão do Tribunal Superior, continua um cenário de indecisão, né? Me parece que é um impasse com o qual, nessa altura, também o Brasil e a Polônia, basicamente, não sabem como sair dessa, tampouco também o resto dos países, bem, os Estados Unidos, a Europa, resolveram dizer que não reconhecem, o Brasil ainda está numa tentativa de ver se chega a algum acordo com o Maduro, mas parece que não vamos sair desse ponto tão cedo aí, vai. Agora, como é que você acha que fica essa situação? Fica assim mesmo? Ou seja, o Maduro vai governar, você vai manter a desconfiança dos países, e que consequências isso tem no seu entendimento? Eu acho que não sai disso. Eu acredito que não sai disso. É aquela história. Se o Maduro tivesse a intenção de permitir que as atas fossem levadas a público, ele já teria feito isso logo de início para provar que ganhou a eleição. A gente sabe que ele não ganhou a eleição, roubou a eleição, por isso que tem que esconder as atas, né? Ao ponto de você ter a situação kafkiana, né, da justiça venezuelana, agora por meio da sua Suprema Corte, decidir que as atas não podem ser reveladas porque tem um segredo de justiça. É uma coisa surreal, né? Como é que você fala que ata eleitoral, ou seja, exatamente o que comprova o resultado da eleição, não pode ser dado a público? Daí você entende aquela fala do Maduro, lendo lá um trecho da Bíblia, dizendo que, como São Tomé, né, aquele trecho, né, que São Tomé só acreditou vendo, que falou, não, felizes os que não creram e ainda assim tiveram fé. Bem, ele está querendo que as pessoas acreditem, né, no que, não só ele, mas o órgão eleitoral e depois a Suprema Corte de Justiça declararam, órgãos controlados por ele. A gente viu que ali um dos membros minoritários
no caso da oposição no Conselho Nacional Eleitoral, que está até escondido, porque tem medo de ser preso, declarou que houve uma série de irregularidades ali no processo de produção do resultado eleitoral final. Agora a gente tem mais um diretor do Conselho Nacional Eleitoral dizendo que houve uma série de irregularidades. Ou seja, a gente teve uma eleição roubada na Venezuela, é disso que se trata. E essa eleição roubada, ela produziu um resultado que, honestamente, não vai ser revertido, né? Ou seja, o Maduro vai governar a Venezuela, né, na forma de uma ditadura, que já era o caso, e que vai se aprofundar a partir de agora. Ou seja, o regime autoritário venezuelano simplesmente vai se aprofundar. Qual a consequência disso? Entendo que a consequência disso é, do ponto de vista das relações na América do Sul, um esfriamento das relações com os vários vizinhos. Então, aquele trabalho que vinha sendo produzido de levar a Venezuela de volta ao convívio com os demais países da América do Sul, ele vai ser interrompido. A gente viu aquele evento que houve no ano passado aqui no Brasil, né, de reconstrução da Unasul, quando o Maduro veio ao Brasil junto com outros chefes de Estado. Lula fez todos aqueles rapapés, o Maduro até exagerou na dose, aquilo gerou um mal-estar ali entre os outros chefes de Estado, foi objeto de muita crítica ao próprio Lula, e mostra que foi um tiro na água mesmo, né? Porque agora, não só a gente teve o episódio da Guiana também, que é um outro aspecto importante dessa criação de problemas da Venezuela na região, mas agora tem essa situação, e Brasil e Colômbia, como não vão poder mesmo reconhecer o resultado, porque essas atas não virão a público jamais, na realidade vão esfriar suas relações com a Venezuela. Eu entendo que é isso. E eu não me espantaria se, a depender de como essa coisa caminhar pelos próximos meses, ou quem sabe anos, no caso, a gente não tenha um desfecho um pouco parecido com o que se verificou recentemente no caso da Nicarágua, né? Em que, na prática, houve um encerramento de relações diplomáticas do Brasil com Manágua, que, afinal de contas, o governo nicaragüense expulsou o embaixador brasileiro, né? Em contrapartida, né, por reciprocidade, o Brasil expulsou a embaixadora nicaragüense daqui, e os países estão, portanto, sem o estabelecimento de relações em alto nível a partir desse momento. E eu acho que a coisa pode caminhar assim para a Venezuela, que aí qual é a tendência? É tentar se alinhar justamente aos países, né, já tem um certo alinhamento, mas aprofundar esses laços com países que apoiaram a eleição do Maduro, o caso da China, o caso da Rússia, eventualmente de outros países. Há espaço aí para algum tipo de troca econômica, por exemplo, venda de combustível, né, da Venezuela para a China. Ela pode ter que redirecionar, né, o seu comércio para outro lugar do mundo. Nesse sentido, não ficaria exatamente isolada do contexto global, mas perderia grande parte da sua capacidade de relacionamento com os seus vizinhos mais próximos, né? E acho que isso, evidentemente, produz ali um estremecimento nas tentativas de consolidação de uma lógica de integração sul-americana, ou mesmo latino-americana, que vinha se produzindo de um tempo para cá. Claro, também tende a aumentar a hostilidade norte-americana para com o governo da Venezuela. A tendência que a gente tenha, seja lá qual for o próximo governo americano, um aumento, uma retomada de sanções mais duras à Venezuela, né? Isso, o Acordo de Barbados tinha sido ali posto em suspenso, a tendência é que tudo isso retorne com força a partir de agora. Então, é um cenário de tensão, de atraso do ponto de vista desse aprofundamento da integração regional, de esfriamento dessas relações regionais, de alinhamento com as potências que polarizam também internacionalmente com os Estados Unidos, até porque se torna o caminho possível para a Venezuela ter algum tipo de inserção internacional, e uma retomada das sanções americanas. Eu acho que é por aí que a coisa vai. Fora que o isolamento também pode levar a um aumento da tensão, porque com o Maduro isolado, dependente só dessas né, negociações com a Rússia e com a China, cercado também pelo aumento das sanções dos Estados Unidos, ele pode, por exemplo, retomar a campanha que ele começou antes das eleições, por exemplo, de anexar esse Equibo, esse pedaço da Guiana que a Venezuela acha que lhe pertence e que acaba criando uma tensão numa região muito sensível para o Brasil por vários motivos, não só porque ali na foz do Rio Amazonas, porque também pela disputa de uma área de petrolífera, que é o grande interesse, na verdade, nesse momento, é a descoberta dessa montanha de petróleo ali na região que o Brasil, de certa forma,
faz fronteira ou divide com a Guiana. Então, se torna mais um problema também para o Brasil. O Brasil, que no início até acabou tendo uma função mais diplomática ao assumir, por exemplo, ao tomar conta da embaixada da Argentina e do Chile, depois da posição tanto do Milei quanto do Boric, mas também que agora está ficando uma situação mais complicada, porque tenta ainda ser uma voz de negociação, de achar um caminho para um diálogo, mas esse diálogo está ficando cada vez, ou se é que já não se tornou impossível, né? E aí, aparentemente, o Brasil, o Lula continua dando a entender que se nada mudar, em algum momento ele vai fazer o que os outros países fizeram, que é não reconhecer o resultado da eleição na Venezuela, o que também, como você disse bem, é muito ruim para esse projeto de integração regional, no mínimo essa integração sul-americana. Lembrando que o México, que fazia parte, com o Brasil e da Colômbia, de um trio de países que tentava achar algum tipo de acordo, saiu desse barco. Nesse momento nós temos o Lula e a Colômbia. E a Colômbia, por motivos óbvios, porque faz fronteira, porque tem tensões seculares com a Venezuela, porque recebeu uma grande leva de imigrantes da Venezuela, nessa tentativa também de apostar em algum tipo de normalização na região, o que me parece, nesse momento, cada vez mais difícil, se não impossível. E veja só um comentário último aqui, que situação esquisita que ficou, né? Porque logo depois, né, do dia da votação, o PT soltou aquela nota, né, dando né, urras pela vitória, entre aspas, 1000 aspas, do Maduro, e agora o governo, com o presidente Lula, está sendo obrigado a não reconhecer a vitória e apontando muito claramente que você tem problemas sérios ali. O Lula, né, com aquela posição toda muito mais, como é que eu vou dizer, eufemística da linguagem diplomática, né? Não falou, não é uma ditadura, é um governo com viés autoritário, né? Parece um pouco aquela coisa, né, da pessoa que quer chamar a pessoa que sofre de nanismo de pessoa verticalmente prejudicada, né? Você está, enfim, usando eufemismo para se referir a uma situação. E o Lula fez a mesma coisa, né? Quer dizer, mas de qualquer maneira, dentro dos limites do que a linguagem diplomática possibilita, porque o Brasil quer ainda tentar estabelecer alguma interlocução com a Venezuela para justamente poder atuar aí como uma espécie de mediador, ele declarou claramente que é um governo autoritário, né, e está deixando muito explícito que não tem como reconhecer e que, portanto, né, a rigor, né, não acha que as eleições foram limpas, não está reconhecendo a vitória da oposição, né, porque também não é o governo, não tem como reconhecer pura e simplesmente, mas também não está reconhecendo a vitória do Maduro, né, e aí aquela nota acaba ficando uma coisa estranha, para dizer o mínimo, né? Uma nota que fez esse reconhecimento e foi muito criticada, a meu ver, corretamente por isso, e agora está em descompasso completo com a posição do próprio governo, que tem a principal liderança do PT na presidência. Agora, Cláudio Couto, você e também o Kaká que estão vivendo isso aí com mais intensidade, a impressão que você tem desses focos de incêndio, essa queimada em São Paulo, é a impressão de que foi orquestrado, ou seja, houve um movimento como houve o tal do Dia do Fogo dos fazendeiros na Amazônia em 2019? Você acha que é um movimento parecido? Ou aconteceu de ser uma sucessão de coincidências que levou a tantos focos? São 2.300 focos de incêndio em São Paulo, sem falar do que está acontecendo no Mato Grosso, do que está acontecendo em Goiás, lembrando, obviamente, que o Brasil vive um momento de seca peculiar, na verdade, mas, de qualquer forma, no meu entender, não justifica isso tudo, mas eu queria ouvir. Você acha que foi criminoso? Eu acho que foi criminoso. Claro que um momento de seca como esse é um momento propício a que você tenha incêndios, mas da forma como aconteceu simultaneamente em vários estados, né, na intensidade que ocorreu, e já com várias pessoas sendo presas, aí, há uma meia dúzia já que foram presas, alguns em Goiás, outros em São Paulo, claramente ateando fogo de forma criminosa, ou seja, não é que saiu ao controle, não era ali alguém que estava mexendo no seu roçado e a coisa escapou, não, o indivíduo estava ateando fogo só para botar fogo mesmo, né? Quando você começa a ter situações desse tipo, veja, não é só mais
concluir que é criminoso, né? Você está colocando uma pergunta que leva a questão para um patamar um pouco maior, que é a orquestração. Olha, considerando o tamanho, e aí a minha hipótese, eu não posso afirmar isso categoricamente, tendo a achar que sim, houve orquestração. A gente tem uma certa repetição do Dia do Fogo, precisamos entender quem está por trás disso, se houve realmente orquestração e, portanto, qual a motivação disso. Pode ser uma forma de, por exemplo, desgastar o governo, né? Essa é uma das possibilidades. Isso, inclusive, deve ter impacto inflacionário, né? Porque você afeta a produção de alimentos, e ao afetar a produção de alimentos, os mais variados, ao você queimar a área plantada, você matar animais que são animais destinados aí à produção de alimentos para consumo humano, você vai ter impacto inflacionário em alguma medida, né? Pode ser pontual, mas deve ter. Então, eu acho que realmente há motivos para se desconfiar que sim, tenha sido uma ação orquestrada. Só não posso afirmar categoricamente que é, porque tem investigações em curso, a própria Polícia Federal está fazendo isso, e a gente tem que aguardar para ver quais vão ser os resultados do que essas investigações produzirem, né? Além dos presos, a gente tem visto também aí relatos, ou tem se reunido várias mensagens nas redes sociais, principalmente na extrema-direita, com mensagem tipo, vai pegar fogo, justamente na véspera do que aconteceu. Então, há vários indícios aí do tamanho. Isso aí afetou várias coisas, inclusive afetou lá a festa do peão de Barretos. E aí eu não sei se as pessoas estavam chorando lá só pela dor de corno da sofrência ou se foi por conta da fumaça. Fica essa dúvida aí sobre a sofrência de não ter o rodeio, é isso? Não, a sofrência é só pela sofrência, porque está lá todo mundo, uma dor de corno enorme nessa festa do peão, as músicas e tal, ou se foi pelo efeito da fumaça, as lágrimas. Pode ser uma conjunção de fatores. Né? É um misto. Bem, agradeço quem nos acompanhou aqui mais uma vez nesse programa, lembrando que toda terça-feira nós estamos aqui, dessa semana nós não tivemos a participação do Luiz Nassif, mas ele volta na próxima semana. Cláudio Couto, mais uma vez, uma honra estar aqui com você e até a próxima. A honra é minha, Sérgio. A honra é minha e que os terremotos lhe deem o sossego por aí. Hoje é a próxima vez que seja mais forte para eu acordar, porque se é para ter para ver o que está acontecendo, né? Isso aí. Só não pode ser que nem o grande terremoto de Lisboa, senão a coisa fica feia. Aí fica ruim. Até mais. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.